O Brasil sediará a primeira Olimpíada da América do Sul. Foi escolhida a cidade do Rio de Janeiro. Na era moderna, já foram realizados 15 jogos na Europa, 5 na América do Norte e Central, 2 na Ásia e 2 na Oceania. A tocha olímpica será acesa e junto tremulará a bandeira representando os 5 continentes. Qual a bandeira do estado do Rio de Janeiro que estará tremulando junto com a bandeira do Brasil na Olimpíada de 2016? Esta? Ou esta? Talvez esta. Ou talvez esta que a Telemar usou nos seus cartões telefônicos. As províncias do Império do Brasil foram subdivisões do território brasileiro instituídas após a extinção das capitanias em 28 de fevereiro de 1821, pouco mais de um ano antes da Declaração de Independência, no dia em que Dom João de Portugal jurou obedecer às leis portuguesas. A Constituição de 1824 não alterou nenhuma das divisas entre províncias. Durante o período do Império no Brasil, a então província do Rio de Janeiro utilizava uma bandeira bem semelhante à atual, porém sem um brasão e com o retângulo superior esquerdo em azul. Após a criação do Estado do Rio de Janeiro com a Constituição de 1891, foi aproveitada a antiga bandeira provincial, com mudança na posição dos quartos azuis e brancos, e com a adição do brasão estadual. Até 1937, quando o governo Vargas proibiu simbologias estaduais através da Constituição de 1937, o Rio de Janeiro utilizou bandeira e brasão bastante similares, conforme descrito na legislação do brasão do Estado do Rio de Janeiro. No ano de 1947, após a edição de nova Constituição Estadual e a autorização para o uso de símbolos por estados e municípios pela Constituição de 1946, retorna a antiga bandeira a uso, até o ano de 1965, com a edição da supracitada lei, que regulamentou e regularizou o uso daquele pavilhão. O brasão do Estado do Rio de Janeiro, criado a pedido do então governador do Estado, General Paulo Torres, conforme amplamente noticiado nos jornais da época. Paulo Torres foi promovido a capitão em 1934 e nomeado pelo interventor do Estado do Rio de Janeiro, Hernani Amaral Peixoto, prefeito de Teresópolis, cargo que exerceu de 1938 a 1939. Em 5 de julho de 1890, Jerônimo Roberto de Mesquita, o Barão de Mesquita e Domingos Moitinho, havendo recebido, pelo Decreto número 84, de 19 de abril, do governador Francisco Portela, financiamento apropriado, fundam no Rio de Janeiro, a Companhia Estrada de Ferro Teresópolis, que tinha como objetivo a construção de uma linha ferroviária que ligue o Porto de Piedade, na cidade de Magé, à freguesia de Santo Antônio do Paquerquer, hoje Teresópolis, que pertencia à cidade de Magé. O decreto número 127-C, de 6 de outubro de 1890, assinado pelo governador Francisco Portela, transfere a capital do estado para a freguesia de Santo Antônio do Paquerquer, 4º distrito da cidade de Magé, mas o fato não se consumou. Somente em 6 de julho de 1891, através do decreto de número 280 do então governador Francisco Portela, a freguesia é alçada à condição de município, passando a denominar-se Teresópolis, sendo desmembrado o seu território do município de Magé. A ideia era criar Teresópolis, nome dado em homenagem à imperatriz, era tornar a cidade uma capital modelo da República, por isso não houve impedimento do Marechal Deodoro da Fonseca. Se fosse na época de Floriano Peixoto, talvez os idealizadores perderiam a cabeça. Após a renúncia de Deodoro, levou também a saída do governador Francisco Portela, mas o ideal de transformar Teresópolis na capital do estado do Rio de Janeiro continuou. O Decreto-Lei nº 43,
de 31 de janeiro de 1893, assinado pelo governador José Thomas Porciúncula, que tomou posse após a saída de Francisco Portela, confirma a transferência da sede do governo do estado do Rio de Janeiro para Teresópolis, por causa do bombardeio sofrido pela capital Niterói pela Marinha, mas a revolta da Armada bloquearia sua consumação, devido à invasão dos militares da Armada, pelo Porto da Piedade, Amagé e Guapimirim. O brasão de armas tem a forma tradicional dos escudos adotados pelo clero, oval, simbolizando os anseios cristãos do povo fluminense. O primeiro cortado, azul, representa o céu, que simboliza a justiça, a verdade e a lealdade, com a silhueta da Serra dos Órgãos, movente do traço do cortado, destacando seu pico-dedo de Deus, na cor. O segundo de verde, representando a Baixada Fluminense, cortado de azul, lembrando o mar de suas praias. O escudo é circundado por uma corda de ouro, simbolizando a união dos fluminenses. Colocado uma águia de cor natural, com asas abertas, na atitude de alçar voo, representando um governo forte, honesto e justo, portador de mensagem de confiança e de esperança aos mais longínquos rincões de nosso estado. Assente em um escudo redondo de azul, faixado e orlado de prata, respectivamente com as inscrições 9 de abril de 1892, que figura na faixa, lembrando a promulgação da primeira Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e Rect Republican Gerere, gerir a coisa pública com retidão, incluída na orla, traduzindo a preocupação constante do homem público do nosso Estado, e carregado de uma estrela de 5 pontas de prata, no chefe, representando a capital. Como apoios, uma haste de cana e um ramo de cafeeiro frutado, de cor natural, colocados, respectivamente, à direita e à esquerda do escudo, representando os principais produtos da terra. Listel de prata com a inscrição, Estado do Rio de Janeiro. O timbre e a estrela delta, de prata, representante do estado do Rio, na bandeira nacional. Existem vários modelos de bandeiras do estado do Rio de Janeiro, sendo distribuídas para os 92 municípios e órgãos públicos. Na prefeitura de Magé, a cor do dedo de Deus é marrom. Diferente do cinza de Itaguaí. Na Alerj, verifiquei pessoalmente, é a bandeira aprovada em 1965. Na Escola de Magistratura ao lado da Alerj, verifiquei pessoalmente e possui uma bandeira diferente. No cerimonial da posse do governador Pezão, foi apresentada uma bandeira diferente da aprovada em 1965. Entretanto, dentro do palácio, apresentaram a bandeira aprovada em 1965. De acordo com a descrição do verde que representa a Baixada Fluminense e do azul, as praias, descrito na bandeira, a visão do pico do dedo de Deus, na Serra dos Órgãos, é vista da área metropolitana do Rio de Janeiro, para o fundo da Baía da Guanabara e não vista de Teresópolis. Foi a mesma visão que o navegador, cartógrafo e cosmógrafo português Diogo Homem, em seu mapa primitivo, assinalava em 1558, que na região da Serra, havia uma curiosa cadeia de montanhas cujas ondulações se assemelham à mão, com o indicador apontando para o alto, apelidado de Dedo de Deus. Os originais aprovados do brasão e da bandeira do Estado do Rio, está no arquivo histórico da Sala de Estudos Fluminenses da Biblioteca Pública do Departamento de Difusão Cultural, da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro.
Lá encontrará autenticações com as assinaturas dos chefes dos 3 poderes. Isso definirá qual a bandeira e o brasão aprovados, mas mesmo assim, estará errada, pois não está de acordo com a descrição em relação à posição do dedo de Deus, cujo verde simboliza a Baixada Fluminense e o azul as suas praias. Por isso, deve fazer as alterações e aprovar novamente o novo modelo da bandeira. Cabe lembrar que a cor da bandeira é branca e azul celeste e não o azul anil, que vem sendo utilizada. Esperamos que a bandeira do estado do Rio de Janeiro seja única, como é feita a padronização na confecção da bandeira do Brasil.